Boa tarde, tudo bom? Já deu o quadro total já. As casas cheias, bem legal. Para quem está acompanhando, para quem é a primeira vez aqui hoje, estamos sempre comentando sobre o processo para mim, né? Sempre matérias. Eu não gravei. Sempre a gente fala com o professor Vicente, a gente estava numa matéria mais inicial do CPC, que é sobre princípios, a parte da parte geral. Aí depois nós decidimos mudar um pouco para não ficar tão monótono. O Zé Ricardo falou um pouco de fundamentos da decisão, o professor Paulo comentou sobre o princípio da dialeticidade. O último encontro que nós tivemos aqui foi o professor Thiago, né? Falou sobre depois da sentença. E aí faz tempo que a gente estava tentando trazer o senhor, o Ivan, que fez o meio de campo aí para trazer, o professor Ivan que fez o meio de campo. E o senhor vai comentar de um tema bem interessante aí, da parte empresarial, que até agora ninguém falou. Isso é bem interessante para mudar também um pouco, né? Porque senão fica meio monótono, às vezes falar só de fundamentos da decisão, não ter, às vezes, uma pegada mais prática, né? Bem feliz do senhor aceitar o convite. O senhor foi meu professor no mestrado, né? E o senhor foi professor justamente de processo civil, dos tópicos avançados. E, inclusive, eu utilizo bastante essa matéria para aulas, tanto na UNOPAR e em outros lugares por pós-graduação. E é o que a gente está procurando fazer aqui, que a gente pega sempre uma parte mais avançada, discutir questões mais complexas, né? Além um pouco da graduação, que é o que fica para os alunos lá. Discutir justamente temas controvertidos, coisas mais complexas, assuntos um pouco mais práticos, né? Eu acho que a gente está conseguindo fazer isso. Só lembrando a todos, então, já comentei com o professor Vicente, a gente está fazendo um canal no YouTube, então o primeiro momento a gente grava, aí depois fica disponível só esse primeiro momento, normalmente dá até 1 hora, e depois na parte de discussões que a gente interrompe, aí a gente deixa aberto e começou a discussão, a gente não deixa gravado. Então só a palestra, o assunto abordado inicial fica disponível lá na OAB depois no canal. Obrigado pelo convite. Pode falar. Bom, boa tarde. Eu que agradeço o convite, um convite honroso dos colegas. Muito obrigado. Então, por sugestão do Ivan, a gente vai falar um pouco aqui de... Você falou, né, para falar sobre ação de solução de sociedade. Então, eu acatei aqui a sugestão dele e vou falar um pouco... Na verdade, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, né, nesse tipo de ação, experiência do escritório, enfim, as coisas que a gente vivenciou a respeito desse tema. Seja do ponto de vista, alguma coisa do ponto de vista de direito material, alguma coisa do ponto de vista de direito processual, enfim, essa experiência prática que eu gostaria de compartilhar com vocês, depois a gente ouvir de vocês também a sua própria experiência, para a gente, enfim, fazer desse debate alguma coisa que a gente tire no final dele algum proveito comum geral, com certeza. Bom, então, primeiro ponto para falar da ação de solução parcial da sociedade. Então, uma introdução inicial. Bom, vocês sabem que a ação de dissolução parcial de sociedade, com a vigência do Código de 73, na verdade, ela continuou sendo regulada pelo Código de 39. Né? Foi uma exceção lá nos dispositivos finais do Código de 73, dizia que a ação de dissolução de sociedade continuava a ser regulada pelo Código de 1939. E assim, enfim, passaram-se aí 70 anos e a gente com a legislação já quase toda revogada, exceto nessa parte, algumas outras lá muito excepcionais que o Código ressalvava. É importante a gente observar também que a dissolução da sociedade, a dissolução parcial da sociedade foi uma construção jurisprudencial, né? Porque o Código de 1850 ele não cuidava, não tratava especificamente dessa matéria, ele tratava somente da dissolução total da sociedade. Então, se em algum momento houvesse a perda da affectus societatis, a sociedade ela deveria ser extinta, extinguir-se, né? Totalmente. Foi, enfim,
atividade laboriosa da advocacia, da jurisprudência, etc., que acabou criando a dissolução parcial. Com a dissolução parcial da sociedade, preserva-se a empresa, né, e a sociedade, só dando um passo para trás, a sociedade, a rigor, é um contrato. Né? Sociedade é um contrato de sociedade, um contrato plurilateral. Esse contrato pode romper-se totalmente ou pode romper-se parcialmente. Né? Se houver, por exemplo, 3 sócios, como eu estava dizendo, no regime antigo, se um quisesse sair, a sociedade se dissolvia por inteiro. Nesse regime novo, também com o Código Civil de 2002, né, passou a prever a dissolução parcial, né, no direito material, resolução em relação a um sócio. Então, preserva-se a sociedade, extingue-se o contrato de sociedade em relação a um sócio apenas, ou 2, enfim, mas mantém-se a sociedade. Como eu disse, o Código de 39, o Código de 2015, então regula especificamente essa ação. Ixi, pagou lá. Onde que é o quarto? É o ladinho. Ah, é o lado? Tá certinho. Ah, tá. Ixi, acho que pulou 2. Não? Mais um? Aqui? Aqui não sei. Faltou eu falar aqui ainda na introdução da sociedade, empresa, pessoa jurídica. Enfim, são termos que não são unívocos, né? Não tem um sentido único, nem mesmo na lei. Né? Muitas vezes a gente usa o nome empresário, empresas, pessoa jurídica, sociedade, enfim, como se fosse um significado único. Né? Como eu disse, sociedade, então, pela própria lei, na doutrina, sociedade a gente destina esse nome para se referir ao contrato. Contrato de sociedade. Tanto é que existem sociedades de fato, né? Sociedades, o contrato como um vínculo de vontades, né? Que não depende a rigor de papel escrito. A sociedade também, ela se constitui mediante esse vínculo de vontades. A vontade soberana individual das pessoas constitui uma sociedade. A sociedade pode ser regulada de fato. A sociedade de fato não tem papel, rigor, para simplificar. A sociedade formal, ela tem papel e tem registro. Empresa, enfim, também para a gente acabar adotando um significado único das palavras, empresa é a atividade em si. Né? A empresa é aquela atividade organizada, composta com um fim de, né, reunida e tal, com um fim de lucro, o fim comum de lucro dos sócios. E a pessoa jurídica é aquela personalidade jurídica criada a partir do registro de um contrato de sociedade. Você tem um contrato de sociedade escrito e o registra na junta, no cartório de títulos e documentos, ou na OAB, por exemplo, uma sociedade sui generis, uma sociedade de advogado, você constitui a personalidade jurídica, constitui a pessoa jurídica. Enfim, só uma questão terminológica. Bom, entrando aqui na questão da ação, quais são os tipos societários que se sujeitam a essa ação de dissolução parcial da sociedade? Quais os tipos societários? A sociedade simples, a sociedade que é a sociedade não empresária, né? Sociedade de advogados, sociedade de artistas, sociedades de, enfim, aquela sociedade em que o lucro não é o objetivo primordial, né? Aquela sociedade em que tem um vínculo de confiança direto entre as pessoas, né? Aquele tipo de sociedade em que a visão empresarial ela não corresponde a um imperativo ético. Mas são sociedades marginais, né? Não é aquilo que corresponde ao grosso, né? Pensando no mundo econômico, não é aquilo que tem significado econômico assim preponderante. A sociedade limitada é a sociedade, enfim, que é a sociedade sobre a qual a gente vai falar, que corresponde a mais de 90% das sociedades registradas, né, na junta comercial, são pequenos negócios, pequenos, médios, às vezes até grandes negócios, até multinacionais se estruturam através de sociedades limitadas, enfim, tem as suas próprias características.
a rigor é uma sociedade de pessoas, e a lei abre uma exceção em relação para esse tipo de ação, em relação à sociedade anônima fechada, quando pelo menos 5% lá dos sócios representativos do capital social entenderem que é impossível o cumprimento do objeto ao qual ela se destina. Mas é uma situação também muito excepcional. A gente vai hoje falar mesmo da sociedade limitada, que é o que interessa na prática. Bom, esses aspectos mais gerais, né? As características e o contexto do conflito. A verdade é que, quando a gente lê nos livros, a gente vê que o contrato de sociedade, ele se caracteriza por um objetivo comum, que é o lucro, certo? É o lucro. Mas, embora o contrato tenha essa característica, a verdade é que no interior dele, se você olhar, abrir e tentar olhar dentro da sociedade, a gente vai ver que os sócios, tudo bem, aquele objetivo macro, o grande objetivo é único, mas cada sócio de uma sociedade limitada, dela que a gente vai falar, na verdade, cada sócio da sociedade limitada, ele tem, em relação à sociedade à qual ele pertence, ele tem muitas vezes objetivos muito distintos dos outros sócios, né? Enfim, a vida social, a vida econômica é assim mesmo, conflituosa. As pessoas não têm harmonia de interesse necessariamente, né? Não se exige isso. Pelo contrário. Então, dentro de uma sociedade limitada, vamos imaginar a seguinte situação. Tem um fundador de uma sociedade limitada que criou a sociedade, vamos dizer, uma sociedade que fabrica móveis. Uma sociedade que fabrica móveis, que desenvolveu, né, a criou, a fez crescer junto com a mulher, né, aquela sociedade de marido e mulher, umas exceçõezinhas, mas enfim. Né, desenvolveu, cresceu, os filhos foram criados, e depois até que um dia, inexoravelmente, o cidadão morre. Né? E aí o que acontece? Os filhos herdam cotas e tornam-se, de uma hora para outra, sócios de uma sociedade empresária. E nem todas as pessoas são vocacionadas para tocar uma sociedade empresária. Na verdade, isso é um atributo, uma qualidade que é muitas vezes rara, né? Você tocar uma sociedade empresária. É raro, né? A astúcia para ter, aquilo que a pessoa se exige de uma pessoa, a visão, a liderança, etc. Né? Então, numa sociedade familiar, empresas familiares, como são as 90% das empresas brasileiras, enfim, muitas vezes é comum, isso acontece diuturnamente, né? Com o desaparecimento do fundador, então os filhos se defrontam diante dessa realidade. O filho, vamos dizer, viúvo. Então, numa família, isso aqui eu estou dando um exemplo, que é comum, né? Eu estava falando que eu dizendo um pouco da nossa experiência. Existem dentro da família, é comum aquele filho que está mais afeito, está mais próximo do pai, acaba tocando junto a sociedade com o pai, enfim, numa situação bem coadjuvante, mas está lá no dia a dia da empresa. Existe aquele outro filho que se tornou médico, que está em outra cidade, e outro filho, enfim, que faz outras coisas. Existe a viúva, que muitas vezes não tem experiência do negócio, né? Então vocês veem numa situação como essa. O filho que está lá no cotidiano da empresa com o pai, né? Esse filho, ele tem interesse que se reinvista capital na empresa, né? Que o lucro da empresa seja reinvestido, que porventura existe, seja reinvestido na empresa. Ele tem interesse que o seu prolabore seja o mais alto possível. Ele tem interesse em participar nos lucros. Ele não tem muito interesse em ser muito transparente. O irmão que está lá, o médico que está lá no Rio de Janeiro, né? Enfim. E o médico do Rio de Janeiro, o filho? O médico do Rio de Janeiro, ele tem um capital dele lá empregado numa sociedade limitada, da qual ele não participa, da qual muitas vezes ele não retira nenhum dividendo, evidentemente não tem prolabore porque ele não trabalha lá. Enfim, interesses são muito divergentes, né? A viúva, enfim, quer só que os filhos se deem bem, que as coisas caminhem bem, enfim, os interesses são muito, como eu disse, divergentes entre si. Tá?
Uma característica da sociedade, por isso que eu disse ali, sócio-investidor, sócio-empresário. Por exemplo, o filho do Rio de Janeiro é um sócio-investidor. Ele tem um capital que ele herdou, que está paralisado dentro de uma empresa da qual ele não participa e da qual ele tem muito pouca informação. É uma situação ruim, né, para ele. O outro filho, ele é o sócio empresário, ele está ali, enfim, como eu te disse. E outra coisa que, em relação ao filho do Rio de Janeiro, isso é muito comum, se você compra uma ação, por exemplo, da Vale do Rio Doce, você tem a propriedade da ação, mas você não tem a administração da ação, né? Então, em relação a ações, cotas, etc., existe um rompimento, uma ruptura entre a propriedade da coisa, que é o valor patrimonial da coisa, e a administração disso, né? Os resultados dessas coisas independem muitas vezes da sua própria vontade, se você não é aquele que está no cotidiano da empresa. E liquidez dos ativos. A sociedade, isso é um ponto super importante, né? Se você for pensar no contexto de um conflito, numa sociedade empresária. Então, se a gente quiser distinguir dois extremos assim que tornam as coisas mais claras, a gente pode pensar numa sociedade anônima, aberta, e numa sociedade limitada. A sociedade anônima aberta, a grande vantagem dela, de você ter uma ação, ser sócio, né, ser acionista numa sociedade anônima aberta, é que o seu ativo tem liquidez imediata. Então você compra uma ação do Banco do Brasil, da Vale, como disse, da Petrobras. A Petrobras está hoje bem baixo, mas enfim, qualquer ação que você compre na bolsa, se você quiser vender, você transforma aquilo imediatamente em dinheiro. Então é uma grande vantagem do ativo, né? A liquidez do ativo, rentabilidade, liquidez, segurança dos ativos. Aqui nós estamos falando da liquidez. Então nós vamos pensar num sócio numa sociedade anônima, a posição dele em relação à liquidez é excelente. O sócio numa sociedade limitada, que aqui é no contexto da ação de solução parcial da sociedade, o sócio de uma sociedade limitada, a liquidez dele é quase zero, é muito baixa, né? Vocês comprariam uma ação daquela empresa lá de Arapongas, uma empresa de imóveis, daquele sócio, daquele rapaz lá do Rio de Janeiro? Se você comprasse aquilo, para quem que você ia vender aquilo? Pensa bem. É uma fria, mas é uma baita de uma fria. Por quê? Porque a transparência é muito pequena, porque a liquidez é baixa, porque, enfim, é uma caixa preta. Quem que compra isso? A liquidez é quase zero, né? A não ser que, enfim, é muito baixa. Então, e a empresa, o último tópico lá, a empresa familiar, é esse contexto que eu estou dando. Então, qual que é a porta de saída para aquele sócio lá, é um exemplo, né, para aquele sócio lá do Rio de Janeiro? Qual que é a janela de saída para ele? O irmão comprar, o irmão não quer comprar, quer pagar preço de banana. Qual que é a saída dele? É uma ação de dissolução de sociedade. Assim, se você pensar do ponto de vista do processo civil, é a ação que ele tem. É uma ação de dissolução de sociedade, dissolução parcial de sociedade. Mas quem paga para ele? Quem paga as cotas desse rapaz? É a própria sociedade, não é o irmão, é a própria sociedade, é o próprio patrimônio da sociedade paga o rapaz do Rio de Janeiro. Mas qual que é o valor? Aqui está o ponto-chave. Qual que é o valor? Porque na sociedade anônima aberta, o valor é aquele valor que o mercado atribui para a ação, tem cotação diária, né? Qual que é o valor aqui? O valor aqui depende dos critérios de avaliação do patrimônio, enfim, é uma questão que a gente vai falar. Então é um complicador. Então aquele sócio lá no Rio de Janeiro, ele precisaria de uma ação de dissolução parcial da sociedade para ele conseguir se desvincular dessa aplicação e receber um preço justo. Que aí a gente dependeria do processo da ação que a gente está tratando aqui. Então, as hipóteses de direito material de cabimento da ação de dissolução da sociedade parcial, da dissolução parcial da sociedade. É recesso motivado ou imotivado. Então, direito de recesso. Então, a lei diante dessa situação, o que ela fala? Na sociedade anônima isso não é assim.
desse modo. O que a lei fala? A lei, considerando que a sociedade limitada ela tem baixa liquidez, o que ela fala? Ela fala, olha, todo sócio de sociedade limitada, aí tem um parênteses lá, por prazo indeterminado e regida subsidiariamente pela sociedade simples, mas enfim, todo sócio de sociedade limitada, que é a regra geral, todo sócio de sociedade limitada, ele tem o direito de recesso. Ele tem o direito de entrar com essa açãozinha que a gente está tratando, né, e pedir a liquidação dos haveres dele. Um direito de recesso ou de retirada. Enfim. Então, mas qual que é o motivo que ele tem que alegar? Nenhum. É o exercício de um direito, de uma faculdade, de um direito potestativo. Ele pode a qualquer momento se desvincular dessa aplicação, né? Claro que a coisa não é tão simples assim. A qualquer momento parece que é assim, né? No estalar de dedos. Na verdade, a qualquer momento significa depois de um processo judicial, a gente sabe que é um negócio meio complicado. E pode ser motivado também se ele porventura for divergente em relação a uma alteração de contrato social e tal, uma situação mais remota. Então a primeira hipótese é o recesso. O sócio do Rio de Janeiro tem o direito de sair, então. A segunda hipótese é a exclusão do sócio. Então, imaginar uma situação conflituosa em que os sócios estão brigando, né, existe um litígio entre os sócios, e um quer arrancar o outro da sociedade, enfim, aí a saída é a ação judicial mesmo. Se o contrato prevê a possibilidade de uma exclusão extrajudicial, é possível extrajudicialmente, mas isso é uma hipótese meio difícil de acontecer, porque acaba se judicializando a situação, né? É possível, através da maioria, excluir o sócio, se tiver previsão no contrato social, você convoca, permite direito de defesa, etc., você tira a pessoa de lá, aquela pessoa que é inconveniente na sociedade, por qualquer motivo está causando algum prejuízo para a sociedade, etc., é possível também. Mas a situação, ela é mais assim, uma situação prevista na lei como uma situação padrão, mas na prática ela acaba se judicializando. E a última situação é a morte, né? Vamos dizer que tem dois sócios, um sócio morre e deixa os filhos. Pergunta, os filhos podem entrar na sociedade, tornar-se sócios daquele sobrevivente? Depende do que disser o contrato social. Depende. E se o contrato social for omisso? Depende se for uma sociedade de pessoas ou uma sociedade de capital. Enfim, depende. Sociedade de pessoas é aquela que leva em conta as qualidades pessoais, né? A reputação, a habilidade. Sociedade de capital é aquela que importa mesmo o dinheiro colocado. Sociedade limitada normalmente é tida como uma sociedade de pessoas. Enfim, a morte pode gerar a nossa ação de dissolução parcial. Seja porque o sócio sobrevivente quer excluir os herdeiros do que morreu, seja porque não se permite que os herdeiros ingressem, enfim, é uma situação que pode acontecer. Questões processuais, assim, mais comuns de acontecerem, então, diante desse conflito que a gente colocou, as questões processuais mais, assim, eu acho que relevantes. Primeiro, a questão da tutela de urgência em ações societárias. Qual é a questão, assim, chave em litígios societários que podem ensejar uma tutela de urgência? É quem vai administrar a empresa durante o processo. Porque você administrar a empresa é uma grande vantagem estratégica você estar na administração da empresa. Você tem os números na empresa, a empresa é tocada do jeito que você decide, enfim, você tem o controle da situação. E claro que o contrato social ele define quem são os administradores da empresa. Mas num litígio de sócios, se você, por exemplo, vamos dizer que é uma sociedade que são dois sócios que montaram a empresa lá do zero,
Durante 10 anos eles fizeram crescer essa empresa cresceu, por qualquer motivo a administração é compartilhada, os dois sócios assinam conjunta, assinam separadamente, nasce o conflito, né? Um sócio quer arrancar o outro de lá. Qual que é uma vantagem estratégica? Porque no processo tem isso também, a gente muitas vezes usa tutela antecipada, tutelas de urgência, para você ganhar uma vantagem estratégica e conseguir depois um bom acordo, não é isso? É sempre bom que você faça com que o tempo do processo corra a seu favor e não contra, né? Porque se o tempo do processo começar a correr contra o interesse do seu cliente, você está morto, porque o processo vai durar 10 anos, aí não virou nada. Tem um estudo muito interessante de um professor lá de São Paulo, depois se vocês quiserem eu pergunto para vocês, que ele fez uma tábua assim, lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, de todas as liminares para se fixar administrador provisório, sociedade limitada, em ação de dissolução parcial, né, quais são os fundamentos que são definidos, por que não são definidos, quando são definidos, enfim, é um estudo muito bacana. Qual que é o problema disso? Por que o judiciário ele tem uma restrição em entrar nessa questão sobre a administração provisória da sociedade? Qual que é a restrição do judiciário, segundo esse estudo? 50% das decisões. O judiciário diz o seguinte: olha, a sociedade é um contrato onde prevalece a soberania da vontade individual, né? Então deve valer o que as partes decidiram. Se decidiu que a administração compartilhada, vai tocar sim, compartilhada mesmo, litigiosamente. Eu, judiciário, não vou interferir naquilo que a vontade soberana das partes decidiu. Então, 50% das decisões valem e intrometo nisso. Outras 50% das decisões, 50-50, eles, enfim, levam em conta as decisões, levam em conta a função social da sociedade, o interesse na preservação dos empregos, etc. E acaba intervindo para atribuir a administração para um, para outro ou até para um terceiro. Claro que para um terceiro vai precisar ser uma sociedade num tamanho tal que aguente pagar a remuneração desse administrador dessa sociedade limitada. Outra questão, então, tutela de urgência. O principal ponto é a questão da administração. Quem vai administrar a sociedade durante o litígio? Segundo ponto, muito relevante assim, nessa ação de solução parcial, a data da resolução. Como a legislação que regia a matéria era antiga e só tratava da dissolução total, a gente não sabia quando que se conseguia resolução do quê? Resolução do contrato de sociedade. Quando que se considera resolvida a sociedade em relação a um sócio? Quando? Quando você entra com a ação? Com a citação? Com a morte? Com o trânsito em julgado? Né? Então é uma confusão danada nesse assunto. Por falta de disciplina legal, né? E por que é importante saber quando que se resolve a sociedade? Porque a sociedade é um organismo vivo, né? Quando você entra com a ação, ela pode valer 100. Quando termina a ação, ela vai valer 0. Então, se for pagar 50% de 0, enfim, não dá nada. Precisa saber a data da resolução, porque é a data que vai fixar, né, o valor da sociedade. O direito à distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio, enfim. É um ponto relevante, é um ponto sobre o qual a legislação antiga não falava, a jurisprudência era titubeava, enfim, não tinha disciplina, era um risco total. Então a lei passou a lei, o código novo, passou a falar quando se considera resolvida a sociedade. Voltando lá, né? Com relação à morte, é a data do óbito. Com relação à expulsão ou qualquer outra situação que precise do judiciário para resolver a sociedade, é o trânsito em julgado. Com relação ao recesso imotivado, que é aquele que a pessoa pode sair a qualquer momento, é da notificação. Enfim, a lei estabelece
caso por caso, quando se considera resolver a sociedade em relação aos sócios. Isso tem uma importância muito grande. Então, esse vácuo, essa lacuna se preencheu. E a última questão é a avaliação, no tempo que se costuma usar esse valuation. Então, quanto vale a cota daquele nosso amigo lá do Rio de Janeiro? Quanto vale a cota? Quanto vale a participação dele? Né? O novo Código do Processo Civil, ele acabou criando um critério. O critério é o critério patrimonial. Então, vamos dizer, quando abrir a sociedade, você abre lá o contrato social. Quando abrir, lá o cara, o cidadão morreu. Vamos dizer, o velho que morreu, a mulher tinha 50%, eram 2 filhos, vamos dizer que são 2 filhos. Cada um ficou com 25, né? Lá atrás, quando o velho abriu a sociedade, vamos dizer que o capital social ele se cristalizou desse jeito, vamos dizer que era R$100.000. Então, se você abre lá o contrato social, você vai ver que o velho tinha 50.000 cotas, R$1 cada um, se dividiu por 2 filhos, cada um ficou com 25.000, cada cota vale R$1, dá R$25.000. Como eu disse, o CPC falou sobre o critério patrimonial. Né? Bom, então cada um vai receber, o cara lá do Rio de Janeiro recebe R$25.000? Não. Então, você tem que ir para um balanço. Então, o contador vai fechar um balanço e vai apurar o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, ele apura o ativo menos o passivo. Vamos dizer que o patrimônio líquido da sociedade lá mas um chute assim, 10 milhões, patrimônio líquido. 10 milhões, ele vai ter 25% de 10 milhões, ele vai ter 2,5 milhões. Né? É isso que vale a cota dele, no critério do novo CPC. A gente sabe, então assim, em regra geral, depois daqui a pouco eu vou especificar um pouco mais isso. Então o CPC adotou esse critério. Então ele vai ter 25% do que vale a sociedade. Se o critério patrimonial, você pega um balanço que é fechado ali, que é levantado especificamente para a ação, você faz um balanço, vê qual que é o patrimônio líquido, 25% do rapaz do Rio de Janeiro. Quem vai pagar esse rapaz do Rio de Janeiro, como eu falei, é a própria sociedade. Mas como? Não sei. Um dinheiro que tem um banco, vende um imóvel, dá um jeito, paga o rapaz. É claro que a conta do capital social ela se reduz. Né? O capital social, então, com a saída dele, vai ter 75.000 cotas, uma cota cada um, enfim. Né? Reduz o capital social, é isso que ele recebe. O Código Novo, ele inovou também um ponto que ele diz o seguinte, que o balanço não é um balanço patrimonial ordinário, mas um balanço patrimonial por determinação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o balanço patrimonial ordinário, você coloca lá dentro, por exemplo, se a empresa comprou um imóvel, o preço do imóvel que o velho comprou lá em 1980 é aquele preço que fica cristalizado lá em Cruzado Velho. Vamos dizer, tudo bem, mas ele colocou, transformou em real, mas enfim, está lá por R$10.000. Esse é o balanço patrimonial ordinário. O que a lei nova falou? Falou que tem que se reavaliar por preço de mercado todos esses ativos. Então foi um avanço, né? Pega o barracão lá, vê quanto ele vale hoje no mercado. Então aumenta o ativo. Aumenta o valor do ativo, vai sobrar mais dinheiro lá para o nosso amigo do Rio de Janeiro. E também tem que levar em conta intangíveis. Então o novo Código de Processo Civil, embora não tenha avançado muito, em algum ponto ele melhorou nisso. Né? Até aqui. Então, é bom, o rapaz do Rio de Janeiro não perde tanto assim. Existem outros métodos de avaliação, né, que eu vou me referir daqui a pouco, mas é importante saber que o novo CPC fala desse método. Uma coisa importante também é que o novo CPC fala que é esse método se outro não for previsto dentro do contrato social, né, porque aí tem a prevalência da vontade, né, da autonomia da vontade. Então, como os contratos sociais costumam ser muito omissos, assim, acaba valendo o critério da lei. As pessoas costumam não dar, antigamente, hoje estão dando mais importância. Costumavam não dar muito valor para o contrato social, hoje estão dando um pouco mais de importância, é uma questão vital, né?
brutal para quem é sócio, para quem vai entrar de sócio numa sociedade limitada e brutal. Bom, agora, como eu falei, eu quero falar um pouco da minha experiência profissional nessa questão de conflito societário, né? O que a gente sabe é o seguinte: se qualquer sócio que ingresse com uma ação de dissolução de sociedade na justiça, ele vai fazer essa sociedade perder valor com litígio. Por que perde valor com litígio? Porque o cotidiano da empresa ele fica prejudicado. Por que fica prejudicado? Porque para fazer empréstimo, para praticar alguns atos, né, por exemplo, empréstimo bancário, por exemplo, os bancos exigem a assinatura de todos os sócios, mesmo daqueles que não são administradores, né? O banco fica sabendo que tem uma ação de dissolução, o banco começa a ter restrição no crédito, o banco começa a não emprestar para a empresa. Né? Porque todas as empresas precisam de crédito. Os fornecedores também começam a ter restrição em relação à sociedade. Então, na verdade, na prática, a ação de dissolução tem que ser um último remédio. Porque a ação de dissolução parcial, ela sempre faz perder valor da sociedade e perder valor dos sócios. Os sócios todos perdem valor com isso. E já que a gente está no ambiente de novo CPC, né, qual é a alternativa para empresas saudáveis, sadias, né, diante de conflitos societários, para evitar todo o desgaste, toda a perda de valor de uma ação judicial? Né? Quais são as alternativas? Porque se a gente pensar nesse nosso exemplo, o grande problema é você ter dinheiro para liquidar a cota do sócio. No nosso exemplo, você tirar da sociedade 2,5 milhões pode ser muito prejudicial para a sociedade. Enfim, a sociedade pode perder mercado, pode ter outros custos que não teria, enfim, a sociedade acaba perdendo com isso. O irmão pode não ter interesse em botar mais 2,5 milhões ali dentro da sociedade, comprando a cota do irmão, enfim. Na verdade, quando um sócio quer sair, ou porque quer sair, ou porque morreu, enfim, naquelas hipóteses lá que a gente deu, ou porque tem uma briga que é excluí-lo, normalmente é questão de divórcio, de morte, etc. São empresas familiares, como eu disse, a grande maioria das empresas. Qual a alternativa de liquidez, né, a gente comentou, de liquidez para sociedades em conflito? Qual a alternativa? E aí, então, eu queria falar para vocês alguma coisa sobre, eu acho, porque a gente aqui no interior acaba sendo um advogado assim, meio clínico geral, né? Enfim, a gente tem clientes, empresas, clientes, pessoas físicas, a gente conhece as pessoas, enfim, a gente acaba atuando em vários divórcios, várias ações de dissolução de sociedade, enfim, né? E essas, eu tenho certeza que vocês já se defrontaram com situações como essas, né? Seja na própria família, ou seja na experiência profissional, né? É comum, né? É comum, a história é sempre a mesma, né? É nesses conflitos societários assim que as pessoas revelam seus instintos mais primitivos. Então, eu já participei de cada reunião assim que se sai. A gente, né, fica realmente assustado. E que se fosse a gente naquele lugar, se faria a mesma coisa. Mas, enfim. Então, conflitos societários, boas empresas, evitar perda de valor, qual a alternativa? Existem, se ali dentro de casa não tem ninguém que tenha liquidez, dinheiro para comprar a cota do sócio retirante, onde buscar esse dinheiro? Então, é dessa alternativa que eu queria assim falar rapidamente para vocês. Que a princípio parece alguma coisa assim, muito do outro, muito assim, que a gente vê no jornal, vê na revista, na televisão, está muito distante de nós, a gente vai ver que não é bem assim, né?
que é um mercado que a gente chama, que é o mercado de M&A, que é o mercado de fusões e aquisições como meio alternativo de solução de conflitos societários. Vocês já ouviram falar em M&A, né? Fusões e aquisições? Então a gente ouve falar isso. Aí eu trouxe alguns exemplos em âmbito mundial, né? A Pfizer, que é do Botox, ela se fundiu com a Allergan, que é do Viagra. Fizeram uma super empresa de 160 bilhões. A Ambev comprou a Miller, acho que foi 130 bilhões. Eu falei de bilhões de propósito, só para parecer uma coisa meio distante da gente. Né? Se você considerar só o Brasil, ali estão alguns exemplos dos maiores negócios de fusões e aquisições no Brasil no último ano. Tem a do Bradesco. Eu queria falar daquele... Eu não estou enxergando aqui. É o quarto. É da Redditor? Qual que é que fala da Redditor? É o terceiro? É o quarto. Então um fundo de private equity comprou ações da Redditor, que é uma rede de hospitais no Brasil. Não pagou, acho que está falando 3 bi ou 4 bi, 7 bi, 5,7. Então o JBS, a Bradesco, aquela outra empresa comprou a Coty, a parte de perfumaria da Coty, a Hipermarcas vendeu para a Coty a parte dela de perfumarias. Quanto está o valor aí? 1, 2, 3. E agora nossos exemplos aqui do interior do norte do Paraná. Então existem operações de merger and acquisitions aqui em Londrina. Por exemplo, isso aí tudo saiu na imprensa, tá? Então, o laboratório Sabin comprou o laboratório Cetel. Já ouviram falar do laboratório Cetel? Foi comprado agora recentemente um grande laboratório que serve lá em São Paulo. Aqui de Londrina. O Fundo Actis investiu na Gênesis, que é uma empresa de agronegócio aqui de Londrina. Não sei se vocês viram, o iFood comprou a Deliveria. Saiu no jornal, né? Foi ano passado. O Grupo Folha comprou a MultiTV, o Fundo Tarpon comprou a Morena Rosa de Cianorte, o BR Malls comprou o Catuaí, a Croton comprou o Unopar, enfim. Vou falar alguma coisa nesse mercado de fusões e aquisições. Existem pessoas que têm muito dinheiro, né? No mundo inteiro. Então elas têm muita liquidez, muito dinheiro. Então elas têm um portfólio de investimentos brasileiros e estrangeiros. Então um pouco do dinheiro eles investem em bolsa de valores, um pouco do dinheiro eles compram letra do Tesouro Nacional, um pouco que é seguro, para que a rentabilidade é baixa. Bolsa de valores, a rentabilidade pode ser alta, mas o risco é muito grande, então varia risco, né? Segurança, liquidez, rentabilidade. Então essas pessoas têm muito dinheiro, então elas vão botando um pouquinho na bolsa, elas colocam um pouquinho no tesouro, que é seguro, Tesouro do Brasil, entendeu? Colocam também em imóveis, compram hotéis. Um pouco do dinheiro elas aplicam no fundo que se chama o Fundo de Private Equity. Então, aqui no Brasil existem assim cerca de 300 fundos de Private Equity aqui no Brasil. Esses fundos, eles têm dinheiro de fora e dinheiro de gente aqui, dinheiro de ricaços lá de fora e dinheiro de gente rica aqui no Brasil. Então, tem um fundo aqui, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo daquele fundo Tarpon ali, que comprou a Morena Rosa. Vocês já ouviram falar na Morena Rosa? Então, aquele fundo. Então, ele é um fundo americano que lá nos Estados Unidos, então eles têm investimento lá, se diz, né, se você dá um Google, você vai ver, 70 bilhões. Mas eles estão aqui no Brasil também. Então, eles têm 2, 3 bilhões aqui no Brasil num fundo desse. Um fundo desse é um fundo de investimento em participações de empresa. É um fundo que é dedicado a comprar cotas de sociedades fechadas aqui no Brasil.
Então, um pouco do dinheiro desses ricaços eles colocam nesse tipo de fundo. Então, vamos dizer, esse Tarpon aí, ele tem aqui no Brasil R$1 bilhão. Então, o que eles fazem? Eles contratam o advogado gosta muito disso, que é, eles registram isso na CVM, esse fundo. Então, é um fundo que é administrado por uma pessoa lá em São Paulo, que está lá no escritório, lá na Faria Lima, com uma massa de dinheiro dessa. Então, o que esse fundo faz? Ele fica olhando empresas do Brasil inteiro que sejam empresas rentáveis, lucrativas, para ele entrar lá como sócio. Né? E assim, essa coisa se replica assim a 300. Então, existem hoje 300 fundos no Brasil, com 300 executivos, olhando milhares de empresas no Brasil, que eles têm interesse em investir para ser sócio. Mas o cara vai querer ser sócio de uma empresa lá da Morena Rosa? Então esses fundos eles investem, então, por exemplo, na Morena Rosa, né? Eles têm um prazo para sair desse investimento, são fundos de investimento de risco, porque são empresas, né? De 5 a 10 anos eles realizam, eles vendem para outro, eles abrem capital, ou eles vendem para outro fundo, como eu disse, enfim. Eles têm o foco dele em investir em empresas fechadas, sociedades limitadas. São fundos de investimento e participação. Então, esses fundos são investidores financeiros, que a gente diz. Então, não sei se eu fui claro em relação a esses fundos. Né? E ao lado desses fundos, existem as outras empresas, que são investidores estratégicos, por exemplo, empresas concorrentes ou fornecedoras. Então, outras empresas como essa que eu dei exemplo, fábrica de móveis em Arapongas. Podem existir outras empresas que fabricam, por exemplo, lâminas de madeira que queiram comprar essa empresa de Arapongas. Né? Ou grandes magazines que queiram verticalizar a sua atividade econômica, né? Para ter a placa, ter a fábrica e ter o varejo. Ou que quer horizontalizar, quer dizer, tornar-se maior, mais relevante do ponto de vista da fabricação. Então, são investidores estratégicos. São são outras empresas e esse mercado de fundo. Então, esse mercado de fundo, principalmente, eles são pessoas que são, enfim, entidades que eles podem dar a liquidez que falta, resolver o problema, se a empresa tiver lucro, né? Resolver o problema dessa empresa que está em conflito. E isso é muito comum, né? Porque em quais situações que um fundo desse entra numa empresa familiar? Bom, quando existe, a gente falou, né? Algum sócio querendo sair, quando algum sócio morre, quando é a oportunidade deles tornarem-se sócios. Questão da liquidez, então. Cash in, cash out. Esses fundos, no nosso exemplo, eles podem... Isso é uma expressão assim do cotidiano. Cash in é dinheiro dentro da empresa. Cash out é dinheiro para o sócio. Então, muitas vezes, para resolver esses problemas, os fundos já faz parte do cotidiano. Eles colocam dinheiro na empresa, para a empresa ficar mais forte, mais lucrativa. Claro que empresas sadias. Esses fundos não estão aí para dar dinheiro para a gente quebrada, para a gente que tem dinheiro, cuja operação seja lucrativa, que tenha perspectiva de crescimento, etc. Né? Então eles podem dar o dinheiro para o sócio sair e botar o dinheiro dentro da própria empresa para a empresa crescer. E aí a gente volta a essa questão do valuation. Qual é o tipo de avaliação de valor das empresas que esse tipo de agente econômico faz? E aí é um contraponto àquela opção feita pelo novo Código de Processo Civil, que é o do balanço patrimonial, né? Balanço por determinação. Nesse mercado, o tipo de avaliação que se faz é o tipo do fluxo de caixa descontado. Né? Assim, dá um exemplo assim, bem simples. Vamos dizer, a gente tem um carrinho de vender pipoca.
eu estou pensando. Então, o cachorro quente. Então, o cara tem um cachorro. Como que se faz a avaliação pelo patrimonial? A gente vai lá ver quanto você pagou no carrinho de cachorro quente que você comprou lá do Zé. Paguei 5 mil. Então vamos fazer uma avaliação dessa empresa, carrinho de cachorro quente, pelo modo patrimonial, balanço por determinação. Tá. Você pagou 5. Mas quanto que ele vale hoje? Vale uns 6, né? Tá. Então, carrinho 6. Quanto você tem para receber dos seus fiados aí? Tem mais uns 2 mil. 8. Tá, quanto você está devendo para a padaria lá? 2. Tá, vai então. Quanto que dá aqui? Bom, estou devendo, tenho 8 menos 5. Balanço por determinação vale 3, que é o valor patrimonial, que é o critério do código. E quanto que vale a sua marca, seu intangível? Tem uma regra matemática para fazer. Sei lá, vale uns 20. O cara já chuta, né? Mas enfim, vamos dizer, vale uns 5. Então, soma e tal, divide, então dá 3 mais 5, 8. Esse é um método. Como que é o método do fluxo de caixa descontado? O fluxo de caixa descontado é o seguinte: você pega, interessa você saber o que gera de caixa para os sócios, né? Vamos dizer, qual que é o resultado do quanto que você fatura, quanto que você tira por mês para o seu carrinho de cachorro quente? Tira 1 milhão. 12 meses, 12 mil. Vezes 10 meses, 120 mil. Agora, se você, então vamos dizer, 12 mil por mês. Só que você tem que trazer valor presente. Então, o primeiro ano vale 12 mil. O segundo ano vale 12 mil menos 15%. Terceiro ano, 12 mil menos 15, menos 15. Quarto ano, 12 mil menos 15, menos 15, menos 15, entendeu? Né? Então você vai puxando tudo para valor presente, então vai dar aqui, sei lá, 20. Esse método, do jeito assim bem primitivo, do jeito que eu entendo, esse método fluxo de caixa descontado, então ele leva em conta o caixa que ele gera para as pessoas. E se você traz isso tudo ao valor presente, ele vai dar invariavelmente, a não ser que a sociedade que a gente esteja tratando seja uma sociedade cuja operação não dê resultado, mas invariavelmente o fluxo de caixa descontado, ele atribui mais valor para a sociedade, né, do que a mera avaliação patrimonial, ainda que a preço de mercado. Né? E nesse mercado de fusões e aquisições, as avaliações de empresa elas são feitas pelo fluxo de caixa descontado. Existem outros métodos que são feitos em combinação com múltiplos, etc. E até valor patrimonial. Né? Como, por exemplo, uma sociedade de advogado. Se você for ver o valor patrimonial de uma sociedade de advogado, que é uma sociedade de serviço, o valor vai ser sempre quase nada. Né? Quanto que vale lá o meu notebook? Não vale nada. Né? De usado, cadeira, essas coisas, não vale nada. Né? Então, grandes empresas de serviço, principalmente, não só, mas aqui fica mais evidente, empresas de serviço que não têm patrimônio, não tem ativo imobilizado. Quanto que vai dar um valor patrimonial no balanço patrimonial? Não vai dar nada. Então você vai vender o seu escritório de advocacia, por quanto você vai vender? Você vai querer saber quanto que ele te gera por ano, multiplicar pelo número de anos, uma taxa de perpetuidade, trazer para o valor dele, é o valor que você venderia mesmo. Você vai falar pelo valor patrimonial, não vai dar nada. Então, essa é uma questão muito importante que a gente pode, enfim, solucioná-la na prática com os nossos clientes, etc., colocando o valor econômico como um critério de avaliação das empresas no caso de recesso, morte ou exclusão, né? Que é um valor mais justo do que deixar aquele que tem previsão no Código de Processo Civil. Principalmente se você for um daqueles que pretende sair. Bom, oportunidades de atuação. E importante que, como eu falei ali, esse mercado de M&A é um mercado que, para a gente aqui de Londrina, parece que a gente começa a ver alguma coisa, assim, parece que é só negócio de bilhão,
não sei quantos milhões, na verdade não é isso. Né? Tem negócios assim de valores muito menores, né, que enfim, que acontece cotidianamente aqui com o nosso vizinho, a gente nem fica sabendo. E essas operações, elas são, assim, muitas vezes elas são conduzidas, do ponto de vista do advogado, pelo escritório de São Paulo, justamente porque a gente costuma ter pouco contato com isso. Isso é um campo muito grande, um campo muito para atuação do advogado, e também multidisciplinar. Quer dizer, você precisa de advogado tributarista, você precisa de advogado do contencioso, por uma diligência, você precisa do contato do advogado do societário, você precisa do contato do advogado civilista, você precisa do advogado do direito do trabalho, enfim. E as grandes bancas de São Paulo, elas quase que trabalham assim, soberanas. Aqui, Cianorte, você vê Cianorte, que lugar, né? Estou brincando com Cianorte, né? Mas, olha, recebeu um investimento numa empresa lá muito grande, né? Pode ser muito grande ou muito pequeno, enfim. E quem trabalhou lá enfim, não foram advogados do local, né? Que acabam, pelo pouco contato com esse tipo de negócio, acabam ficando à margem na negociação. Bom, gente, então é isso que eu queria dizer. Eu acho que esse mercado de M&A é uma alternativa muito boa para essa ação. Essa ação é um avanço, mas como todo processo, podendo ser evitado melhor, né? Porque não tem perda de valor para o sócio, para a sociedade empresarial e para a sociedade em geral. Bom, eu agradeço então. Obrigado por responder aqui as perguntas.